Então, dando continuidade, pessoal, aqui eu vou destacar dois tipos de calor, tá legal? Ou quantidade de calor, simbolizada aí pela letra Q maiúscula. Aqui, dentro desses dois tipos de quantidade de calor, eu vou tratar apenas com o chamado quantidade de calor sensível, que é aquele tipo de calor, aquela modalidade de calor que faz com que a temperatura de um corpo aumente ou possa diminuir, tá legal? Existe também a quantidade de calor latente. A quantidade de calor latente é aquela que ocasiona mudanças no estado físico do corpo, pessoal. Por exemplo, se você tiver um cubinho de gelo, tá certo? Você esquece ele em cima de uma mesa. Passado um tempo, pessoal, o que vai acontecer? Todo mundo sabe que o cubinho de gelo vai derreter, vai virar água, tá legal? Então, qual que foi o calor necessário para passar a água do estado sólido para o estado líquido? Seria o quê? Seria o tipo de calor chamado de latente, que não é o nosso objeto de estudo agora. Tá legal? Pessoal, então estudando aqui, aprofundando em cima de calor sensível, que eu represento pela letra Q maiúscula, o calor sensível vai depender de três grandezas. As duas últimas vocês conhecem muito bem. Então deixa eu começar com a segunda aqui, ó. Vai depender da massa do corpo, que eu simbolizo pela letra M minúscula. A massa do corpo, pessoal, é aquela que eu tiro da balança, instrumento de medida, né, que vocês conhecem muito bem. A variação da temperatura, tá legal? Lembrando que temperatura eu não costumo chamar com a letra T minúscula, lembrando que T minúscula é guardado apenas para tempo. Então eu uso essa letra grega aqui, ó, que é uma bolinha com um tracinho no meio, chamado de θ. Então a variação de temperatura vai ser delta θ. O que significa isso? Matematicamente dizendo, é igual ao quê? A temperatura final menos a temperatura inicial. Tá certo? Eu já tratei isso aqui com vocês, já usei. Não é a primeira vez que eu mostro esse tipo de coisa para vocês. Lembrando que essa bolinha aqui embaixo, esse zerinho, significa o início. E quando não tem nada aqui no pezinho da letra θ, significa o que? O final. Então, temperatura final, que é sem a bolinha, menos temperatura inicial, que é com a bolinha. Tá legal? Então, pessoal, o calor sensível, que é a letra Q maiúscula, vai depender dessas três grandezas. Tá bom? Daqui a pouco eu falo para vocês, acho que dá até para falar agora, o que vem a ser calor específico. Mas primeiro, tá certo? Deixa eu juntar essas três grandezas aqui, pessoal, dentro de uma expressão matemática que faz com que eu obtenha o que? O calor sensível. Então a expressão vai ser essa que está aqui, ó. Calor específico vai ser igual a massa em gramas vezes o calor específico, que já falo para vocês com um pouquinho de calma, vezes o quê? O delta θ, que é a variação de temperatura. Essa temperatura aqui vai aparecer em graus Celsius, pessoal. Tá legal? Então, finalmente aqui, ó, vamos entender o que significa o calor específico. Tá bom? Então, o que seria o calor específico? Então, seria a quantidade de calor necessária para elevar apenas de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama da substância. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a água. Ó. Suponhamos, pessoal, que eu tenha exatamente 1 grama de água. Tá aqui, ó. Coloquei até em vermelho aqui. Cadê? Opa, coloquei errado aqui. 1 grama. Pronto, agora tá certo. Suponhamos que eu tenha 1 grama de água, pessoal. E eu quero fazer com que essa temperatura de 1 grama de água eleve de apenas 1 grau Celsius. Então, por exemplo, se eu tivesse mais ou menos assim, ó, se eu tivesse a água a 30 graus Celsius e eu quero mandar essa 1 grama de água, que está a 30 graus Celsius, para 31 graus Celsius. Então, eu quero subir de 30 para 31. Exatamente 1 grau. Ó. Se você pegar 31 menos 30, vai dar o quê? Vai dar 1 grau de diferença. Então, suponhamos que eu quero sair de 30 e chegar em 31. Exatamente a massa de 1 grama de água. Quantas calorias eu vou precisar, pessoal? É só vocês dar uma olhadinha no número que está em cima. Eu vou precisar de exatamente 1 caloria, tá certo? Para que eu faça que a temperatura da água suba de 1 grau... exatamente para a massa de 1 grama, tá bom?
Ó, se eu tiver o álcool, por exemplo, o álcool vai ser um pouquinho menos, pessoal. Então vamos lá, de novo, ó. Suponhamos que eu tenho uma amostra de álcool de 1 grama, 1 ml, 1 grama de álcool, aproximadamente 1 ml, dá 0,8, aproximadamente 1 ml. Então se eu tiver 1 grama de álcool, tá ok? E eu quero fazer com que a temperatura dessa 1 grama de álcool suba de 1 grau Celsius. Deixa eu colocar um aqui de novo, ó. Então a pergunta é: quantas calorias eu vou precisar para que isso aconteça? É só você dar uma olhadinha no número que está em cima, pessoal. 0,6 o quê? Caloria. Dá uma olhadinha aqui para o ferro, por exemplo. Ó. Tudo de novo. Se eu tiver 1 grama de ferro, eu não tenho nada para fazer na vida, então eu quero que essa 1 grama de ferro suba exatamente a temperatura de 1 grau Celsius. Eu quero saber quantas calorias eu tenho que fornecer para essa 1 grama de ferro para que a temperatura se eleve de 1 grau Celsius. Exatamente o número que está em cima. 0,1 caloria. Tá ok? Pessoal, dos 3 exemplos que estão aqui, ó, vocês viram que o mais difícil de esquentar é a água. Se você pegar 1 grama de água, pessoal, para você esquentar de 30 para 31, por exemplo, demora muito mais tempo do que você esquentar 1 grama de ferro para subir 1 grau Celsius. Porque a água precisa de muito mais caloria, ou calor, ou energia, do que o ferro. Então, você colocou o ferro perto na chama, pessoal, você tira, na hora que você põe o dedo no ferro, já está muito quente, a tal ponto de você até machucar. Se você fizer isso com a água também, ó, 1 grama de água, você vai ver que ela não esquentou tanto assim. Tá ok? É isso aí, pessoal.